Salve Maria, dia 3 de outubro de 2020, da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, sábado, celebramos os mártires Santo André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, que foram martirizados em Natal. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 10, nos versículos do 17 ao 24. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeciam por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós nos deparamos com esta alegria dos discípulos que voltam da missão. Claro, com certeza, todos nós que já fizemos missão ou até participamos de uma missão numa comunidade, numa paróquia, com certeza nos enchemos da santa alegria de Deus. Claro, diferentemente dos apóstolos, dos discípulos 72, onde o Senhor lhes havia conferido poder e autoridade para expulsar os espíritos maus, pisar em cobras e escorpiões, e, claro, expelir toda a força inimiga, ou seja, todo o poder e cilada do inimigo. E o próprio Cristo diz que viu Satanás cair do céu como relâmpago, pela autoridade. E aqui, frisa-se bem São Lucas quando ele diz: obedece, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Então, em nome do Cristo. Ninguém tem autoridade por si mesmo, senão dada por Jesus. Então, é esta a realidade que nós nos deparamos no Evangelho de hoje, não é? E tão bela essa experiência do Cristo Jesus, não é? Ele eleva uma oração ao Pai. Mais uma vez, nos deparamos com o Evangelho de São Lucas, onde nós percebemos a oração de Jesus que é voltada ao Pai, uma oração de ação de graças. Por quê? Porque o Pai escolheu revelar estas realidades aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Primeiro porque os sábios e entendidos não queriam ouvir o Cristo, porque desejavam um Cristo político, um Cristo que fosse capaz de gerar uma revolução. Só que, claro, Jesus realizou uma revolução não exterior, mas uma revolução no interior de cada homem e mulher de fé, que mudou a sua mentalidade, que se converteu para pensar do modo do Cristo, para viver do modo do Cristo. Eis o caminho que Jesus traz para todos nós. Quando nós realizamos esta memória destes santos mártires, André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, e também outros companheiros, nós precisamos mergulhar na história do nosso país. Então, vou ler um relato que nos traz esta experiência. A evangelização do Rio Grande do Norte iniciou-se oficialmente em 1597. Missionários jesuítas lideraram a empresa, ou seja, a missão, da qual participavam também padres diocesanos portugueses. Catequizavam-se os índios e formavam-se as primeiras comunidades.
Nos anos seguintes, devido às invasões francesas e holandesas, surgiram conflitos religiosos na região. Em 1630, os holandeses firmaram o seu poder no nordeste do Brasil, sendo calvinistas, ou seja, protestantes, restringiram a liberdade de culto dos católicos e partiram mesmo para a perseguição. O martírio de André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros deu-se neste contexto de ódio religioso. André foi martirizado no dia 16 de julho de 1645 em Cunhal, no Rio Grande do Norte, enquanto Ambrósio o foi no dia 3 de outubro do mesmo ano em Uruaçu, Rio Grande do Norte. Os dois trucidamentos ocorreram durante a celebração eucarística. Imaginem, não é? Os padres celebrando a Eucaristia, né? E estes homens que se diziam pela fé os assassinaram. Então, os dois trucidamentos ocorreram durante a celebração eucarística no interior da igreja. Com André morreu o leigo Domingos Carvalho, com Ambrósio um número bem maior de pessoas, das quais de 30 se conhecem os nomes e todos foram canonizados pelo Papa Francisco em 15 de outubro de 2017. Então, nós nos alegramos e pedimos a intercessão destes santos mártires para que também nós sejamos capazes de levar adiante a nossa fé, o nosso testemunho, para que sejamos autênticos missionários da palavra, missionários do Cristo. Este é o convite de Jesus para todos nós. E que a missão realmente seja o fundamental na nossa vida de fé. E como disse Jesus no Evangelho de hoje, não alegrar, porque os espíritos obedecem, porque fez isso ou fez aquilo, mas porque cumprindo a missão, vivendo o Cristo, nós teremos os nossos nomes escritos nos céus. Que assim seja. Amém. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo possa conduzir-nos a cada dia. E São Miguel Arcanjo, livrar-nos de toda e qualquer cilada do inimigo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.